Se você é uma pessoa que quer muito criar o hábito da leitura e tem vontade, até um pouco de inveja de quem consegue ler diariamente, esse vídeo é pra você. Fica aí que eu vou te dar 5 dicas que eu acho imperdíveis para quem quer começar o hábito da leitura. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu trouxe algumas dicas que eu acho que são essenciais para quem tem muita vontade de começar a ler, de criar o hábito da leitura como eu tenho e como muitas outras pessoas têm, né? Desde o Instagram eu já recebia muitas perguntas de várias pessoas que não tinham o hábito e que queriam muito começar a ler livros e mais livros, que gostariam de começar a criar um interesse maior pela leitura, já que elas viam como eu gostava, como eu gosto de ler, como eu sinto prazer em estar lendo, e tudo que elas queriam era saber como fazer isso, se tinha algum segredo e tal. Antes, eu quero dizer para quem ainda não me conhece que eu sou o Wally. Eu tô sempre falando de livros, incentivando a literatura da melhor forma que eu consigo, de uma forma divertida, de uma forma às vezes um pouco debochada, porque sempre é bom. Tô lá no Instagram também através do @livrosdowally, mostrando um pouco da minha leitura diária, um pouco da minha rotina do dia a dia e muitas outras coisas mais. E também tô na Twitch atualmente às terças e quintas, nem vou dizer mais o horário porque às vezes é 7 horas, às vezes é 7h30. Tô ainda ajustando os melhores horários e às vezes é na hora que dá certo. Mas se você não quiser perder nada do Wally, siga essas redes sociais que você vai estar sempre bem informado. Mas agora vamos ao que interessa. A leitura, antes de tudo, é mais um exercício que você precisa estar sempre realizando, como qualquer outro, como uma academia, como uma corrida matinal, como uma prática do seu trabalho que você precise para aprender melhor, para você se profissionalizar melhor. Então a leitura é só mais um exercício, mas para a mente, que você precisa estar sempre fazendo para que você se acostume, para que você sinta falta quando você não conseguir realizar em algum dia. Então eu tenho algumas dicas que podem fazer diferença total, que eu acredito que farão diferença total, que funcionam comigo e funcionaram porque, acreditem, eu nem sempre tive o hábito da leitura compulsiva como eu tenho hoje. Eu sempre li desde adolescente, mas eu li um livro aqui, um livro acolá, e eu não sentia falta quando eu não lia em algum determinado dia. Mas hoje faz parte da minha rotina, faz parte de mim. E se tem algum dia que eu não consigo ler, eu já fico sentindo que meu dia não foi tão produtivo quanto eu queria que tivesse sido. Eu sinto que falta alguma coisa, sabe? Então eu vou dizer 5 dicas que eu acho essenciais e que eu acho que depois que vocês fizerem essas 5, vocês com certeza estarão lendo alguma coisa que seja do interesse de vocês. A primeira dica é: escolha um livro. Óbvio, a primeira dica tem que ser essa, mas não somente escolha um livro. Não somente vou dizer para você escolher um livro. Escolha um livro de um tema que te agrade. Eu digo ainda, fuja de livros técnicos, de livros de estudo, porque isso, de certa forma, vai acabar te trazendo um ar de pressão, um ar de obrigação. Então eu digo para você procurar uma leitura que vá te distrair da sua vida normal. Se você é uma pessoa que acha que curte uma história mais sombria, uma história com personagens mais enigmáticos, com uma perseguição acontecendo ou alguém correndo perigo, eu sugiro thrillers. Eu amo, tô sempre indicando por aqui. Estou sempre lendo também no clube de thrillers do Wally, no meu clube, né? Todo mês, e é um gênero que eu indico demais para quem quer começar. Nem todos os thrillers dão medo, não dão medo, não, é mais um suspense, e eu indico porque é um gênero que geralmente prende o leitor e que te instiga a querer saber o que está acontecendo, te prende de uma forma que você fica curioso para saber o porquê os personagens estão passando por aquilo, o porquê que a história tá tomando aquele rumo, enfim. Mas se você for um leitor ou uma leitora que gosta de personagens fofinhos, de histórias românticas, de personagens passando por situações cotidianas ou aqueles clichês que a gente sempre tem, triângulo amoroso, uma mocinha que se apaixona por um cara malvadão e ela acaba mudando o cara depois de fazer ele se apaixonar por ela, então eu indico que você
você vá para os romances. Agora, se você não tem a mínima ideia de qual seria um gênero que você curte, eu diria para você arriscar, e aí você vai moldando o seu gênero, você vai moldando o seu gosto literário de acordo com o que você vai conhecendo mais de cada gênero. Eu só não indico realmente para começar leituras técnicas e leituras muito de estudo, leituras para estudo, né? A segunda dica é: separe um tempo do seu dia para ler. É isso mesmo, não tem segredo. Você tem que separar um tempo do seu dia para ler. De acordo com a sua rotina, você vai conseguir ver melhor, você vai conseguir visualizar melhor qual a hora que você está mais leve, com a cabeça menos cheia de problemas do dia. Geralmente no fim do dia é quando a gente já tem absorvido muito problema do trabalho, da vida em geral, e às vezes pode não funcionar para todo mundo. No fim da noite, antes de dormir, uma leitura, porque eu acho essencial que você esteja com a cabeça vazia de problemas, você externe todos os seus problemas, deixe pra lá na hora de ler, porque a leitura vai ser um momento de paz, vai ser o seu momento de paz, um momento seu e do que está escrito ali que o autor quis passar pra você. Então, se você tem esse momento antes de trabalhar, acorda uns minutinhos mais cedo, pega o livro e começa a ler. Mas se você é como eu, que prefere o final do dia, então antes de dormir, desliga a TV, pega o seu livro e começa a ler. Inclusive, eu digo para você soltar um pouco do celular, porque celulares são vilões nessas horas. Geralmente a gente procrastina demais no celular. Eu sou um procrastinador, eu confesso, mas como eu gosto muito de ler, como eu já peguei esse hábito, eu consigo deixar bastante o celular de lado para poder ler. Em outras ocasiões eu ainda não consigo. Então é uma questão de tempo. Coloca o seu celular no modo de avião ou coloca no modo noturno, no não perturbe, enfim, o modo equivalente a esses, para você não ficar recebendo notificação, a tela não ficar acendendo e você só receber ligações se realmente forem urgentes. Então, essa dica acredito que vai fazer total diferença também. A terceira dica é: faça metas literárias diárias, ou seja, você prefere fazer uma meta de ler 10 páginas por dia, 15 páginas por dia, X páginas por dia, ou prefere tempo? Eu quero ler durante 30 minutos por dia para começar. De acordo com o seu gosto, se você for uma pessoa que prefere mais pela quantidade de páginas, então você faz uma meta de 10 páginas por dia. Acredito que 10 páginas para começar já é muito bom. Ou então 30 minutinhos também já dá para ler um bocadinho bem bacana para quem ainda não tem o hábito diário da leitura, né? A terceira dica é basicamente isso: você estabelecer uma meta. Não é aquela coisa de tornar a leitura obrigatória. Nada obrigatório é bom. Mas como é uma atividade que você ainda não tem prática, você vai ter que estabelecer uma meta para você se comprometer a cumprir. Se a gente não fizer meta no começo de qualquer exercício, de qualquer coisa que a gente não costuma fazer diariamente, a gente vai querer abandonar, a gente vai querer enrolar a gente mesmo, né? Então é melhor estabelecer essas metas. Depois de estabelecidas, a quarta dica que eu dou é para você registrar o seu progresso de leitura. Seja num caderninho, seja numa folha qualquer, seja no computador, no bloco de notas no celular, enfim, registre todas as páginas que você lê, porque isso estimula. Quando você começa a ver o resultado do seu progresso, quando você enxerga o seu progresso na tela do celular ou num papel escrito, quando você começa a ver o resultado, você estimula muito mais a sua vontade de continuar com esse desafio. Querendo ou não, vai ser um desafio, mas logo você acostuma. Então eu recomendaria registrar o seu progresso de leitura. Você vai ver como você vai ficar bem mais interessado e vai se surpreender com a quantidade de páginas que você vai conseguir ler e vai conseguir evoluir durante esse progresso. A quinta e última dica que eu dou é: permita-se ler por prazer, por entretenimento. A maioria das pessoas, e olha, são muitas mesmo, acreditam que a leitura por entretenimento, a leitura por prazer não agrega nada na vida de ninguém, mas eu acho um absurdo, porque eu já aprendi muito com leituras aqui de que eu fiz de entretenimento, que eu jamais imaginaria aprender e que provavelmente não aprenderia se dependesse de jornais, porque eu não sou um leitor assíduo de jornais, não sou leitor de jornais, infelizmente. Mas é uma dica que eu dou porque eu vejo muita gente com esse preconceito que as únicas leituras que vão agregar você são leituras técnicas, leituras de estudo, leituras que agregam realmente algum conhecimento científico ao seu intelecto, né? E aí acaba sendo aquela coisa de leitura obrigatória. Como a gente já veio todos nós viemos de escolas que passavam aqueles paradidáticos, aquelas leituras
durante as aulas de literatura. E geralmente eram livros que não despertavam o nosso interesse, eu falo por mim mesmo. Então acabava sendo uma leitura obrigatória, uma leitura chata que eu não queria fazer, e isso de certa forma espanta todo mundo no mundo da leitura em si. Eu recomendo muito que vocês abram, antes de tudo, a visão de vocês para a possibilidade de aprender muito com livros se divertindo, porque sim, é possível. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um template que eu fiz, muito parecido com o Se Vira nos 30, o projeto que eu fiz no Instagram durante o ano de 2020, se eu não me engano. 2020 e 2021 também teve, que é basicamente um projeto onde você vai passar 30 dias lendo, você vai se comprometer a passar 30 dias lendo. O maior número de dias que você conseguir, você vai registrar nesse template todas as páginas que forem lidas em cada dia. Então é Se Vira nos 30 porque você vai se virar literalmente para arranjar tempo, mesmo que seu dia seja corrido, mesmo que você diga que não tem tempo nenhum para leitura, mas você vai se comprometer a arranjar um mínimo tempo para ler a quantidade de páginas que for, 5, 3, 10, mas você vai se comprometer a ler durante 30 dias. E aí você vai registrar nesse template o dia que você leu e as páginas que foram lidas nesse dia. No final dos 30 dias você vai ter o somatório de total de páginas, quanto de páginas você leu nesse intervalo de tempo. Então é uma maneira que eu acho bem legal de estimular vocês. Vou deixar o link para vocês baixarem o template. Ele vai vir só com uns quadradinhos, numa espécie de calendário, mas sem os dias da semana e sem as datas, para vocês adaptarem como quiserem. Como eu tô soltando o vídeo no meio do mês, praticamente, então eu vou deixar vocês preencherem da forma que vocês quiserem. Se quiserem botar o dia da semana, se quiserem botar a data, enfim, é a cargo da imaginação de vocês. E por hoje é só, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que digam aí depois se funcionou, espero que tenham gostado das dicas e me digam se irão tentar começar o hábito. Nunca é tarde para começar o hábito da leitura. E eu espero muito que dê certo, que vocês se empenhem, que vocês usem e abusem do template aí. Se forem usar e registrar e marcar nas redes sociais, podem me marcar o @livrosdowally lá no Instagram, que eu reposto. Vou ficar olhando também o progresso de vocês. Vai ser muito legal e vai ser melhor ainda ver que vocês estão aproveitando as dicas que eu dei. Na próxima semana eu pretendo liberar um vídeo com livros que eu acredito que sejam fáceis de ler, livros que eu gostei muito, um pouco de cada gênero, que não demandem muito tempo, que tenham uma linguagem fluida e que sejam histórias muito boas, que agreguem algo e que instiguem bastante. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os amigos, espalhem para várias pessoas, espalhem para aquelas que sempre dizem que querem ter o hábito de ler, querem criar esse hábito maravilhoso. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receberem notificação 2 vezes por semana de vídeo novo. Então, a gente se vê e até a próxima!